Você falou agora de vários lugares para onde você foi, e não só ali dentro, né, aí dentro do Brasil, mas também teve Londres, teve Barcelona, mais recentemente, agora em fevereiro, né, teve Catar, Mundial de Clubes no Catar. Como é que foi a história de calça rasgada, short rasgado? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Então, a gente está sujeito a isso, né? O que aconteceu lá no Catar? Primeiro que nós passamos 7 dias presos no hotel, né? Porque eles exigem uma quarentena de quem entra no país, né? Então, foi uma experiência muito louca, porque assim, por mais que você esteja num hotel, lá é tudo grande, tudo rico, tudo, né, grandioso. Só que nós estávamos numa quarentena, então chegamos lá no Catar e falamos, vamos passar 7 dias aqui presos no hotel. Então nós ficamos 7 dias, é uma coisa muito ruim e tal. E aí quando nós saímos, porque quando você está numa cobertura como essa, pelo menos, eu gosto de mostrar onde a gente está, né? Apesar da cobertura esportiva ser muito intensa, você tem que acompanhar os times, ver o que está acontecendo e tal, os jogos, tem os deslocamentos, mas eu sempre gosto de mostrar um pouquinho do país, um pouquinho de onde a gente está, para as pessoas que estão aqui, entendeu? Só que o que aconteceu? Esse Mundial foi diferente, como eu disse, como a gente teve que passar 7 dias lá, os clubes estavam confinados no hotel. Ninguém entrava lá, a gente não fazia treino, a gente não ia fazer o treino. Então a gente ficou com muito tempo sem ter uma atividade. E aí o Palmeiras, ele é eliminado no primeiro jogo. Então pior ainda, porque o interesse ele cai muito. Porque o time não vai disputar tão sonhada final. E eu me lembro que eu falei para os caras que eu falei, olha, nós estamos aqui, vamos mostrar os camelos. Você vai ao Vaticano, você vai ver o Papa. Nós estamos aqui, nós vamos mostrar como é que é essa cultura. E tinha um produtor lá, local, então ele falou, olha, os turistas vêm para cá, então vamos lá. E eu fui fazer o negócio do camelo. Eu nunca tinha visto o camelo de perto, nunca tinha andado de camelo, né? No Araguari não chegou o camelo ainda. Ainda não. E ainda não, mas estamos com um projeto lá. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu me assustei, porque o camelo é muito alto. Ele é muito alto, né? E ele dá uns gritos. E tanto que ele fica com uma máscara, né? E eu falei pro tratador lá, por que essa máscara? É Covid? Ele falou assim, não, senão ele morde as pessoas. Eu falei, caraca! E aí eu tava lá com o cinegrafista, a gente ia entrar no Bom Dia São Paulo, e ele falou assim, eu falei, olha, vamos fazer aqui, eu seguro o camelo. Ele tá falando, não, você vai subir no camelo, você vai de cima do camelo. Eu falei, cara, tem certeza, vamos estar ao vivo. Caramba, aí tem aquela coisa que você sabe, que coloca fone, testa equipamento, vê, você tem o nervosismo de entrar e tal, e eu em cima do camelo. E quando o camelo levanta, eu olhando os outros camelos lá, ele assim, ele é meio brusco, porque ele tá aqui sentadinho, né? Então ele faz assim. De joelho, né? E ele levanta, né? Aí, só que ele... Eu não sei se você já viu o meme, quem quiser, procura o meme do... Só digita casal no camelo. Depois você vai digitar. Vou procurar, não vi. E digita vai procurar casal do camelo, que tem a musiquinha do Titanic. O cara fica... Eu só lembrava daquilo na minha cabeça. Cara, esse camelo vai cair desse camelo. Esse camelo não vai dar certo. E eu acho que eu estava tão tenso com aquela situação, e o Cinegra falando comigo, não, você vai. E o Cinegra é cheio de planos, né? Ele não tá lá? E quando eu fiz assim... e o camelo tem um encaixe, assim, você encaixa nele. Quando eu fui fazer o camelo para encaixar, a calça rasgou completamente. Fora. Tanto que eu sentei, a moça que estava do meu lado, né, a brasileira, ela falou assim, rasguei minha calça. Ela, como? Você rasgou a calça? Sim, rasguei a calça. E o camelo subiu e eu fui, né? E o Rodrigo Bocardi, que é o apresentador do Bom Dia São Paulo, ele é imprevisível. Tudo que você combina com ele muda. Ele muda e tal. E eu falei, eu não vou falar, porque eu tava... Aí a minha mente me traiu. Porque eu tava aqui escondido, assim, não tinha aquela coisa. Só que eu só pensava no Bocardi. O Bocardi vai falar pra esse camelo. Porque eu falei pra ele, o pior é a descida e a subida, né? Realmente é o momento mais tenso. Quando você tá ali, ele fica, tem um tratador do lado, segurando e tal. Mas aquela subidinha ali que te joga pra frente... Bom, inconscientemente eu falei, olha, o pior é a subida e a descida. Quando eu falei aquilo, eu falei assim, o Bocardi vai falar para esse camelo descer, tenho certeza. Aí ele falou, é? Então mostra. Eu falei assim, não posso, porque eu rasguei minha calça. Aí sabe quando você fala assim,
Isso já no vivo? Não era pra falar. Ao vivo. Meu Aí eles... Deus. Como assim rasgou sua calça? Eu rasguei minha calça. Ah, agora deixa eu ver. Não, estava toda aberta aqui, a frente toda aberta. Toda. Rasgou de fora a fora. E eu falei assim, não, nós vamos ficar aqui em cima, não vou. A gente não conseguia terminar ao vivo, porque eles riam, eu ouvia a risada deles. E eu falei, meu Deus do céu. E na hora de desceu o cabelo, fiquei com aquela coisa aberta, me arrumaram um pano lá, e eu falei, como é que eu vou entrar no hotel todo... Né, dilacerado, assim. Mas foi uma coisa engraçada. Nossa. Só que foi ao vivo. E assim, quer dizer, a calça rasgada não foi ao vivo, ela foi antes, mas na hora eu falei, ato falho, sabe? É só ficar, se eu tivesse ficado calado, não teria acontecido nada, mas falei, enfim, mas deu tudo certo. E ainda bem que o Bocardi não falou, desce do cabelo e mostra. Maravilhosa essa história, maravilhosa. Porque, claro, né, tava fazendo uma busca, assim, de o que estava acontecendo recentemente, porque como eu não tô desse lado, eu não vejo o que tá acontecendo, né, na mídia brasileira. Mas eu achei isso aí, eu falei, não, eu preciso ouvir. Aqui na Mongólia, bom, você deve saber, lá no sul, a gente tem o deserto bom, em português, deserto de Gobi, acho que fala, Gobi, que faz ali fronteira com a China. E eu tava fazendo um tour, ainda no meu primeiro ano, por aqui, 10 dias ao redor da Mongólia, e vai até lá no sul, no deserto. E eles super empolgados para fazer um passeio a camelo. Aí eu fiquei animada, eu falei assim, a cavalo todo mundo conhece, mas a camelo, ok, vamos conhecer isso aí. Cara, mas pra mim foi uma decepção. Porque tinha isso do vai e vem de quando ele desce e quando ele sobe, que já me deixou assim, incomodada. Falei, não dá pra confiar nesse bicho aqui, vai que, sei lá, porque é estranho, né, a forma como eles dobram aquele joelho, não sei. Aí ia, sei lá, não ia nem a 5 por hora, era uma coisa muito lenta. Não, eles são devagar, mas o que era o meu problema? Agora eu falei para muitas pessoas assim, o problema é que você não está ali no fim de semana, se divertindo, o máximo que a família vai sabe, alguém filmando no zap da família. Não, estava ao vivo. E a minha preocupação, de repente começou a demorar para entrar, aquela coisa de se espera e tal. E foram uns 15 minutos ali parado, o tratador segurando o camelo, mas o meu medo era o seguinte, se esse bicho começa a dar pinote aqui, cara, porque ele é muito alto, né? E se ele começa a sambar e eu ao vivo, eu falei assim, meu Deus do céu, sabe, é um outro tipo de medo que vai acontecer com você em cima desse camelo. Muito bom, muito bom isso. Bom, camelos à parte, camelo e futebol à parte, qual foi o esporte que você mais curtiu cobrir? Talvez tenha sido uma reportagem ou várias, mas uma modalidade. Uma muito, assim, eu há muito tempo, desde a época de Presidente Prudente, eu tenho um olhar muito para as pessoas com deficiência, né? Porque eu acho que o esporte ele transforma a vida dessas pessoas de uma maneira que é muito importante, entendeu? É muito importante, porque a pessoa a vida inteira foi tratada como o aleijado, o incapaz, olha lá, aqueles olhares para baixo que a gente infelizmente tem, o ser humano tem. E quando o cara se transforma num medalhista brasileiro, paralímpico, quando o cara ele consegue ser reconhecido por outra coisa a não ser a deficiência, para mim é sensacional. E o esporte entra muito nisso. E teve uma reportagem que a gente fez com o nado sincronizado, que é uma professora aqui da ACD, que é uma associação que cuida das crianças com deficiência, né? É uma associação muito séria, eles têm um hospital grande há muitos anos. E essa professora, que é assim, eu brinco, é uma maluca do bem, ela é muito gente boa e ela tem umas ideias, e ela teve uma ideia, eu falei assim, eu vou criar uma equipe do nado sincronizado, adaptado. E nós fomos lá mostrar, chamaram a gente e tal. E eu tô achando que é, tipo, uma coisa mais simples e tal. E era uma coisa sensacional. Assim, muitas não tinham mobilidade nas pernas, e elas fazem os movimentos. Então, assim, eles criaram um esporte. Eles copiaram várias coisas do nado sincronizado convencional e criaram uma modalidade. Uau. Sabe? Assim, criaram uma equipe. Na verdade, eles não criaram uma modalidade porque ela já existe fora, mas assim, eles criaram aqui no Brasil uma equipe. E as meninas se pintam e tal. E assim, foi uma matéria muito legal, porque eu ouvi as mães, né? E tipo,
tem várias deficiências lá. E as mães falavam assim, olha, minha filha até então, ela era triste, ela não falava com ninguém da escola, era uma excluída. Agora, o nado fez ela se abrir um outro mundo para ela, sabe? Isso já foi muito legal. E nós fizemos a reportagem, falando com os pais e tal, daquilo lá e tal. E aí, uma das coisas da reportagem é que elas queriam ir para o Japão, porque elas tinham participado no ano anterior de uma competição no Japão, com vários países que têm esse tipo de esporte. Só que, sinceramente, eu falei, beleza, a gente vai ajudar e tal. Elas estavam fazendo bingo, tal e tal. E eu falei, cara, mas é muito difícil o Japão, né? Assim, eles conseguem, porque assim, aí tem que jogar dinheiro, uma passagem para o Japão é uma coisa muito grande, hospedagem no Japão, enfim. E fui, mas fizemos uma reportagem, foi no Esporte Espetacular e tal, deu um bom ibope. Quando foi segunda-feira, me liga a assessora, eu até me emociono. Assim. E a assessora me liga e fala assim, Renato, você não sabe o que aconteceu. O empresário viu a reportagem e bancou a passagem para todo mundo. Elas vão... Uau! Foi legal. Desculpa, eu sou meio manteiga derretida, mas foi assim... foi legal por elas, foi legal pelo nosso trabalho, entendeu? De você... Cara, olha isso. E essa, a professora Edna, ela me ligou, ela chorava e ela falava. E assim, foi um momento muito especial, assim, profissionalmente. E você poder mostrar isso, né? Assim, o que o esporte faz, a força que ele tem de você transformar a pessoa que a vida inteira, sabe, viveu estigmatizada, coitado, isso, aquilo, e eles fazem coisas que a gente não consegue fazer, entendeu? Eles fazem muitos desses atletas, e é isso que a gente tenta mostrar nas reportagens, o que eles conseguem fazer, muitos de nós chamados normais, assim, com muitas aspas, não conseguimos. Então, assim, eu não sei até que ponto quem é deficiente ali e tal. O esporte mostra isso. Isso é uma coisa bem legal de mostrar. Assim. E essa matéria me marcou muito por causa disso. O cara foi lá, viu e falou assim, vou bancar. Foram todas pro Japão, tudo pago. Você lembra quando que foi isso? Eu sou meio ruim, muito ruim de data, mas eu acho que chuto ali 2016, 2015. Essa reportagem também tá no YouTube. Botar lá nadadoras, nado sincronizado adaptado. É bem legal, assim. Nossa. Eu acho que foi por aí. Eu botei nado sincronizado adaptado, é a primeira coisa que aparece aqui. Legal. Global Play. Global Play. Fazer jabá da firma. Dá pra eu colocar um link também na descrição. Nossa, que legal. Agora eu queria falar de uma coisa que, pra mim, vou baixar um pouquinho o nível de alegria desse papo aqui rapidinho, mas depois a gente retoma. Ano passado, eu ainda por aqui, aliás, já por aqui, já faz vamos dizer, 5 anos, no final do ano que eu tô por aqui, uma tragédia no jornalismo e no jornalismo esportivo, que foi a perda do Rodrigo Rodrigues. E eu acho que vocês tinham um relacionamento até próximo, né? Não sei se talvez apenas pelo profissionalismo, mas também, assim, pro lado pessoal. Como que era o relacionamento de vocês e como é que foi receber essa notícia? Então, o Rodrigo, ele é o seguinte, ele era um cara que, se ele te conhecesse hoje, você ia se sentir o melhor amigo dele. Uau. Porque ele era um cara muito boa praça, assim, ele é muito acolhedor. E eu conhecia o Rodrigo das outras emissoras, né? Um cara que eu sempre tinha visto. Assim, a gente conhece muitas pessoas da televisão, mas não conhece, entendeu? Você vê e tal. E ele veio trabalhar com a gente, cara, e a gente teve, assim, alguns encontros. Eu participei de um programa com ele, mas na redação a gente se encontrava. Mas ele era um cara, assim... E eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com ele, eu cheguei, poxa, Rodrigo, que legal que você está aqui, eu sou seu fã. Ele, para com isso, cara. Não fala isso, eu sou seu fã. Eu falei, não. Então, aí eu falei assim, então nós vamos brigar aqui, então vamos começar a brigar, porque eu sou seu fã. Não, eu que sou seu fã, você que é meu. E assim, sempre, mas ele era muito do bem, assim, um cara muito, foi uma coisa, como você falou, realmente, uma tragédia, assim, porque era um cara super cheio de vida, gente boa, e como eu te falei, você podia não conhecer ele, em 2 minutos de papo, você parecia o melhor amigo dele, era um cara receptivo, falava.
bom de música, bom de papo. Infelizmente, dói muito até hoje, assim, de ter ele na redação. Ele foi um cara que mudou a nossa redação, assim. Veio, trouxe um alto astral, sempre. Dificilmente você via ele triste, assim. Rodrigo triste, vai chover 40 dias. E foi realmente muito, muito ruim, assim, que aconteceu. Eu não sei dizer como isso começou, mas de repente eu recebi uma mensagem dele, inbox, no meu Instagram. Mas assim, já faz uns 5 para 6 anos. Fazia muito tempo, muito tempo. Eu falei, mas gente, de onde será que surgiu essa conexão? Mas assim, foram algumas coisas pessoais que a gente lidou, mas eu senti isso que você falou dele. Ele te trata como melhor amigo. Eu falei, pela internet, todo mundo é muito bacana, né? Pela internet, Sim. todo mundo é muito esperto, é muito amigável, muito... Todo mundo é legalzão. Mas aí, cara, conforme eu via, tipo... Porque quando ele... Claro, como acontece com muitas pessoas, né? É depois que a pessoa falece que a gente começa a ver o quanto amor as pessoas têm por aquela pessoa. Ah, era meu melhor amigo. Ah, ele fazia... Ah, enfim. Eu falei, cara, mas era tão real, sabe? O sentimento que as pessoas tinham quando publicavam pra ele, que eu falava, cara, que perda pro esporte. Ele tava no Troca, né? Se eu não me engano. Tá. Nossa, eu adorava ver alguns clipes, assim, porque ele fazia diversão. Eu acho que o jornalismo precisa disso, né? Um pouquinho de entretenimento não faz mal. Não faz mal pra ninguém. Mas, bom, mudar o clima pra alegria de novo. Tem alguma coisa no jornalismo, seja ele esportivo ou não, que você ainda não fez e que você queira fazer? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer ainda, tenho um sonho, eu acho que é um sonho de muitos repórteres, é fazer um Globo Repórter, assim, que é um jornal onde você coloca a reportagem mesmo, assim, aquela coisa de você fazer uma coisa grande, especial. Isso é um sonho que eu tenho, de repente, um dia fazer. É difícil, né, porque é uma seleção, realmente, muita gente boa, assim, muita gente boa ali no jornalismo esportivo da Globo. Mas é uma coisa que eu tenho vontade, porque, olha, eu já fiz, como eu te disse, a praça te dá um ensinamento, é uma escola muito grande, entendeu? Então eu já fiz política, em Brasília eu já fiz um pouquinho de política, a gente fazia esporte, mas eu fazia também um pouquinho de política lá e tal. Então, assim, eu já fui para vários... Eu já cobri São Paulo Fashion Week. Essa eu não sabia. Pela TV Fronteira, sim. Me mandaram uma vez aqui, eu cobri São Paulo Fashion Week. Caí lá no meio de São Paulo Fashion Week. E, enfim, já fiz muita coisa, assim. Eu fiz uma cobertura no Haiti, que a gente saiu para fazer uma matéria de esporte, né? Que era o esporte lá, ele é usado no Haiti. O Brasil tinha tropas lá, o exército brasileiro estava lá numa missão de paz. Isso foi até 2000, acho que eles saíram de lá em 2014, 2015. Desde 2004, manter a paz é a missão das Forças Armadas Brasileiras. Uma vida sem muito luxo e, às vezes, espaço. O espaço é aqui. Se acostuma, tranquilo. O espaço é suficiente. Mas o Brasil comandava toda a força de paz. Eu descobri que o exército usava o esporte para se aproximar das pessoas lá, né? Então, assim, eles faziam... O exército faz muito isso, ações sociais, em que eles levam para lá uma comunidade pobre, médicos, soldados, todo mundo. Então, o que faziam? Enquanto os médicos iam atender as crianças, enfim, dentistas, os soldados voluntários ensinava a jogar futebol, a fazer pipa, enfim, jogava bola com a molecada e tal. E isso chegou até aqui, essa informação. Nós fomos lá para fazer isso, íamos passar uma semana no Haiti. Quando nós chegamos lá, estourou uma revolta popular. Foi a gente estava na base, ia começar as reportagens que a gente ia fazer. O Brasil jogou lá em 2004, né? A seleção brasileira fez uma amistoso em 2000. Deu uma baita repercussão mundial. Os jogadores, tem uma cena, tá na internet aí, os jogadores em cima dos tanques indo até o lugar do jogo e tal. Então a gente ia conversar com um ex-jogador que estava nesse jogo, a gente ia mostrar como é que é o futebol no Haiti e tal. Então a gente foi preparado para uma semana de várias reportagens. Quando a gente chegou no primeiro dia,
tanque correndo para tudo quanto é lado, soldado, e eu falava pro comandante, o que está acontecendo? Ele falou assim, ele não queria me falar. Não, o senhor tem que falar um treinamento, a gente precisa filmar e tal, porque a gente ia filmar, mostrar também a vida dos soldados lá e tal, na base. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, nós está tendo uma invasão, tentaram uma invasão no Palácio Presidencial aqui, porque na época era uma questão muito complicada, o país é muito pobre, o Haiti é muito pobre, assim, né? Foi uma experiência pessoal muito chocante, assim, chocante. Você vê as crianças na rua, você vê as pessoas, assim, uma pobreza muito grande. E subiu o preço dos alimentos, né, aquelas coisas malucas que você não entende, e deu uma revolta popular. E eles tentaram invadir o palácio do governo. O exército brasileiro chegou 5 minutos antes deles conseguirem, imaginar, era uma multidão e tal. E eles estavam lá, aquela confusão toda, eu falei, comandante, o senhor precisa levar a gente lá. Porque eu sou jornalista, preciso ter lá e tal. Ele falou assim, não, é muito perigoso, não dá para levar vocês. Eu falei assim, então se o senhor não me levar, eu quis dar uma de macho. Eu falei, se o senhor não me levar, eu vou sair daqui. A gente estava na base brasileira, eu saio daqui, pego um táxi e vou, eu preciso ir. Aí ele falou assim, primeiro que não tem táxi no Haiti, tem os tuk-tuk, tem um caminhão, né, que, tipo um ônibus, que é um caminhão que as pessoas entram e vão. Então você não vai conseguir chegar lá. Segundo, que você veio comigo. Se você sair da base, eu prendo você. Uau. Aí eu já mudei o tom, então me leva, eu preciso ir lá, comandante, me leva, pelo amor de Deus, a coisa está acontecendo e tal. Aí eu falei tanto no ouvido dele que ele falou, tá bem, vocês vão entrar no tanque, mas vocês não saem, bota a cabeça para fora. Chegamos lá. Quando chegou, pegamos o finzinho da confusão. Era soldado dando tiro de borracha para um lado, para o outro. Então eles conseguiram chegar em cima da hora, tiraram os manifestantes e afastaram, assim, eles estavam numas ruas. Só que era uma multidão, assim, era muita gente, sabe? Era só que você está naquela adrenalina. Depois eu pensei, cara, se essa multidão parte para cima, ia ser um caos. Nossa. Então eles afastaram as pessoas ficaram de longe, mesmo assim, jogando pedra, num clima muito hostil, assim. E tal, deu uma acalmada, eu falei assim, comandante, agora nós precisamos voltar para a base. Como assim? Eu falei, eu preciso mandar para o Brasil, senão não adiantou nada, a gente teve. Aí ele, meu Deus do céu, mas você me complica, eu falei. Aí ele botou a gente num tanque, também, a gente voltou, no meio do caminho jogavam pedra e tal, a gente voltou para a base. Foi uma aventura essa reportagem. Por quê? Quando nós chegamos lá, a gente não levou nenhum material, a gente tem o kit correspondente para gerar material, né? Então, hoje o que você faz aqui pela internet, você gera de onde você estiver. Se eu estiver na Mongólia, você gera daí para o Brasil, se eu estiver aqui no Brasil, gera daí com o nosso kit correspondente. Nós não levamos esse kit porque era uma matéria especial, a gente ia produzir e voltar para o Brasil. Então nós não tínhamos como mandar. E eu te falar que foi Deus que botou essa matéria no ar. E aí, quando nós chegamos no meio da coisa, eu lembro que quando eu cheguei, e assim, outra coisa do jornalista é a observação, você tem que observar. Quando eu cheguei na base, no primeiro dia, eu vi que tinha um soldado filmando com uma câmerazinha semi-profissional e tal. E nós fomos conhecer a base, eles mostraram pra gente a área de comunicação, que era uma sala cheia de computadores e tal, onde ali saía toda a comunicação do Haiti para o exército. No meio daquela confusão, eu falei assim para o meu cinegrafista, nós precisamos voltar, porque Aí eu chamei um soldado, um soldado da comunicação, ele falou assim, vocês conseguem mandar vídeo para o Brasil? O cara falou assim, a gente manda uma coisa pequena, porque eles acham que televisão é uma coisa grande, uma coisa pequena. Eu falei assim, tá, eu preciso mandar a minha passagem e algumas entrevistas. Tá, então, ou seja, já tem um caminho, a gente consegue mandar. Porque eu via, e é muito louco, assim, no meio daquela confusão toda, tiro, pedrada, tinha uma dezena de pessoas com celulares não, com câmeras, todo tipo de câmeras, correndo atrás. Porque são os caras que mandam aquilo para as agências, para Reuters. Então eu fiquei olhando aquilo, era muito louco, porque assim, tiro, bomba correndo para um lado e os caras correndo com câmera, mas você não via, eles viam que eles não eram da mídia, eram cara, sabe, sem colete, sem nada. Aí eu olhava aquilo e falei assim, cara, esses caras só podem estar mandando para Reuters, para as agências internacionais, eles devem ter um jeito de mandar e ganhar dinheiro com isso, né? Bom, e o meu cinegrafista queria que a gente fosse
para a TV haitiana. Vamos para a TV. Eu falei assim, Ari, saudoso Ari Júnior, que faleceu no avião da Chapecoense. Ari, não dá, Ari, porque como é que nós vamos chegar lá? Primeiro, eles vão pedir dinheiro. Outra, qual o sistema que eles têm? Isso assim, a confusão rolando, você imagina o que é isso, você discutindo com o seu cinegrafista. Ele, temos que ir para a TV, temos que ir para a TV. Eu falei assim, Ari, primeiro, como é que nós vamos chegar na TV? A cidade está um caos. Sabe? É uma bagulha. Era assim, era uma guerra civil. Vamos voltar para a base e a gente manda por lá. Tem que mandar por lá. Alguma coisa me dizia, nós vamos mandar por lá. Se esses caras do exército conseguem, nós vamos mandar. E ele brigando comigo, dentro do tanque. Vamos para a TV, vamos para a TV. Eu falei assim, Ari, outra coisa, se a gente conseguir chegar na TV, qual o sistema que eles têm aqui? Sabe? NTSC, PAU-M, a chance disso chegar em preto e branco no Brasil, tá. Bom, corta para a base, chegamos na base, olhei, comandante, como é que o senhor manda? Eu tenho aqui, isso aqui. Aí eu acionei a TV pelo telefone, falei, olha, aí eles me mandam um cara, tipo, de TI, fala assim, Renato, tem um site, e eu, assim, até então era muito analfabeto digital, assim, eu não tinha a menor coisa, cara, foi um espírito que colocou essa matéria no ar. Uau. E o cara liga para mim e fala assim, naquela confusão e tal, e eu falei assim, olha, vou ser rápido, que essa história é muito louca. Tem um site que você se cadastra. Eu falei, site, amigo? Você está falando aquele site que tem que botar CPF, telefone e tal? Você não está entendendo. Nós estamos num caos aqui. E assim, o tempo correndo. Não né? dá tempo, Eu pensava só no Jornal Nacional. Porque os caras já tinham comprado. E eu falei assim, comandante, como é que o senhor manda para o Brasil? Ele falou assim, eu tenho um programa que eu zipo ele, né? Comprimo e mando. Manda como? Manda por e-mail. Oh, uai. Aí eu peguei o cara da informática e falei assim, aí eu lembrei do Gmail, que o Gmail é muito grande, né? Ele tem o amigo, eu falando com o cara da informática, você vê que é louco, é muito louco essa história. Amigos, tem Gmail? Eu falei, tenho. Vamos tentar pelo Gmail? Me dá seu Gmail, tá bom. Corri, comprimi uma primeira imagem, botei no e-mail, joguei pro cara. E no telefone com o cara. Porque na base brasileira tinha um telefone que era um ramal brasileiro. Então era como se fosse ligando para Brasília. Aí eu aqui, o telefone aqui, o cara falou assim, deu certo, só que eu preciso, assim, deu certo, chegou uma coisa. Eu preciso ver se ele vai Baixar? se ele vai entrar, se vai dar tamanho, enfim, se ele vai se enquadrar. Aí ele, vou fazer um teste, correndo. Voltou, deu certo. E aí nós conseguimos, nessa correria danada, meter uma matéria, não sei como, porque o instinto de repórter falou assim, não vai para a TV, não vai para a TV. Mas foi uma correria que, quando acabou, eu estava tão exausto que eu sentei, eu não sentia meus braços. Assim, porque, imagina, a gente passou por um estresse de ver toda aquela situação, uma multidão, 4, 5 mil pessoas olhando, jogando pedra, o exército para cima, sabe? Na ida é cinematográfico, porque eles colocam barricada, eles fazem barricadas com carcaça. E se tem muito, você passa nas ruas do Haiti, tem carcaça de carro, sabe? Os caras vão depenando o carro, é só a carcaça do carro. Então, na ida, para passar, para a gente chegar até o tanque teve que arrebentar uma dessas carcaças que estavam no meio da rua, soldado descendo com fuzil. Foi uma cena assim de filme de cinema. Guerra. E aí nós conseguimos gerar no meio dessa confusão toda o que aconteceu. Que incrível. Tem essa matéria online? Tem no YouTube em algum lugar, será? Tem. Tem. Pode botar Haiti, bota Haiti Renato Peters, que vocês vão achar a confusão toda. E aí eu me tornei ali meio que um correspondente sem querer, assim. Foi um correspondente, nós fizemos reportagens até que as coisas se acalmassem, assim. Então foi uma coisa, e eu te juro, eu não sei como que essa matéria foi ao ar, eu dando ideia pro cara de TI, que queria que eu baixasse um site e tal. E tem uma historinha rapidinha, a gente tem tempo? Temos, eu tenho. Que é sensacional. Bom, lógico que o meu cinegrafista não levou um cabo sequer, nada. A nossa câmera não se conectava em nada. Nós chegamos na base, eu falei assim, tá, comandante, como é que o senhor faz? Não, eu comprimo aqui e mando por e-mail. Ótimo, tá tudo certo. Mas como é que eu vou passar essa imagem para lá? A nossa câmera não tinha um cabo. Ele falou, não, eu tenho os cabos e tal. Aí, o que eu pensei na hora? Isso assim, eu estou falando para você, mas isso era transforma isso em segundos 30 segundos. Já sei. O cara abriu um armário assim, puxou todos os cabos que tinha o cara do exército.
foi programa 1 a 1. E eu olhava aquilo e falei, cara, não é possível, eu corri tanto, nós temos tanta coisa, para chegar agora e não vai dar certo. Aí puxa dos cabos, entrou, botou na câmera do exército. Então o que eu falei? Dá play na minha, play rec na sua, copiou, aí passo pro computador como vocês fazem. Beleza? Não. A câmera do exército não aceitava. Ela travava, ela não aceitava, ela não copiava. Aí eu olhei, estávamos em 4 jornalistas lá. Eu, o Ari, o cara da Folha de Londrina, um fotógrafo, e o rapaz da Record. A Record local lá do Espírito Santo. Ele estava sozinho, ele era abelha. Aí eu chamava ele de espírito. Nós vamos precisar fazer um acordo aqui com as nossas empresas pensaram. Eu preciso da sua câmera. Você me ajuda? Eu falei assim, não, eu te ajudo. Porque guerra é guerra, né? A gente estava se ajudando ali. Aí eu falei assim, vamos tentar na dele. Não deu certo na câmera da Record. Copiou certinho. Caraca. Copiou e a câmera do exército não funcionou. Copiou, então nós fazíamos isso. Eu dava play na minha, copiava rápido, tirava os cabos, cabeava na câmera do cara, colocava no computador, comprimia e mandava. A gente ia fazendo isso e assim, eu tendo que escrever texto, ligando para São Paulo, vendo com o editor, porque assim, eu fazia uma parte e eles tinham a outra parte que era as imagens da Reuters, que eram aqueles caras que estavam filmando. Então assim, esses caras tinham uma ação de antes, eles pegaram, por exemplo, o horário em que o exército chegou, é uma cena, tá no YouTube lá. Eles vêm com aquele carrinho de lixo grande e empurram ele no portão. Pá! Eles estão, sabe, para abrir. Pra derrubar mesmo. No que é para derrubar, é cinematográfico. No que eles vão conseguir, chega um jipe do exército, os caras pulam do jipe, começam a atirar para cima, e aí as pessoas se afastam. Então isso tudo, esses caras vão filmando. E são eles que passam as imagens para a Reuters. Assim. Então é um negócio, foi uma cobertura, foi uma experiência muito louca da minha vida. Assim. Que história! Nossa, eu tô muito feliz de ter ouvido tudo isso. Muito feliz. Que história. São os tais dos perrengues, né, da reportagem. Que ninguém tem ideia. Não, eu acho assim, eu acredito muito, assim, acho que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua... Eu acredito muito numa força lá de cima que fala, calma. Alguém botou a cabeça em mim e falou assim, vai dar certo. Como às vezes, como a gente, eu acredito muito, às vezes a gente não merece as coisas e alguém fala, não vai dar certo. Vai tudo dar errado, poderia dar certo. E às vezes uma coisa que você acha que deveria ter dado certo, deu errado, mas é melhor lá na frente, enfim. Eu acredito muito nisso, porque ali não tinha condições assim. Era tudo para dar errado. A gente não tinha um equipamento. Eu, praticamente um analfabeto digital, isso nós estamos falando de 2008, 2007. 2007, eu tinha acabado de chegar aqui. Eu era muito ruim mesmo nessas coisas de não, internet, mas não só você talvez ser ruim, mas como também a tecnologia daquela época, cara. Sim, não é? Era uma outra tecnologia. Você não tinha celular, você não tinha, assim, você tinha celular, mas você não tinha celular de hoje que faz imagens. Que hoje você com o celular não precisava nem disso. Eu faria imagem e com uma boa internet, como tinha na base, eu tinha mandado tudo, eu tinha feito por celular ali. Lá você não tinha, você tinha que filmar numa câmera, mandar, fazer todo um processo, enfim, deu certo, a gente entrou, a gente foi elogiado pra caramba, a gente entrou no jornal de rede, as pessoas... E aí meus pais foram um caos, porque assim, a gente não conseguiu avisar ninguém sabia, meus pais, minha esposa, estava todo mundo aqui, de repente, chamada de Jornal Nacional, confusão no Haiti, todo mundo se desesperou. Poxa, tá lá, ele não avisou nada, de repente entra aí, porque assim, o comandante falou, vocês vão até lá, mas precisa colocar colete, ele parecia um soldado, colete, capacete pesado. Aí eu entro no Jornal Nacional, na chamada, a confusão no Haiti e tal, as pessoas se desesperaram, foi assim, e ninguém conseguia falar, a gente só conseguiu falar quando tudo acabou. Porque você imagina, esse processo foi, sei lá, do meio-dia, não, antes das 11, 10 da manhã, até a hora do Jornal Nacional. Foi quando acabou o Jornal Nacional que a gente conseguiu mandar notícia, olha, tá tudo bem, mas foi um caos, enfim. Que desespero, que pressão emocional.
espero, mas foi uma experiência muito, muito legal. Muito Uau. legal. Quem diria, hein? Não andou de tuk-tuk, mas andou de tanque de guerra. Que legal. Bom, Renato, Peters, eu quero já concluir esse papo, porque tô muito feliz por você ter dedicado esse tempo para bater um papo comigo. Obrigada de coração. Que Deus, ou o Deus que você acredita, abençoe muito sua carreira, que eu acho que ainda tem muito chão para você, tem muita coisa para você contar pra gente ainda. Então, obrigada de coração por ter topado bater esse papo comigo, viu? Eu que agradeço, eu fico feliz de ver, de ter aquele primeiro encontro, muitos anos lá, ver o seu brilho no olho e ver que esse brilho no olho continua até hoje, isso que é o mais legal para nós. Obrigada, e que continue assim por muito tempo. Bom, fica bem, a gente se mantém em contato, que sua família fique toda em segurança, e é isso. Um abraço. Tchau, tchau.